Uma das coisas que eu me preocupo muito com a igreja dos dias de hoje é a forma com que a igreja se comporta na questão de formação de líderes, formação de discípulos. Nós não fomos chamados para sermos frequentadores de igreja. Nós somos chamados para sermos discípulos. Você nunca vai ver na Bíblia a palavra membro. Eu digo quando se refere à igreja. O membro falava do membro do sinédrio, membro de outras coisas. Mas quando Jesus veio formar a sua igreja, ele tratou essa questão apenas com uma linguagem muito clara e objetiva. Ide e façam discípulos. Não diz para fazer frequentador, não diz que é para fazer membro de igreja. Na verdade, eu creio que esse é um dos aspectos que mais a igreja tem falhado na questão da formação de pessoas, na questão de formar discípulos, de formar líderes. A igreja, ela se tornou mais um ajuntamento de pessoas do que verdadeiramente uma formação de um povo. Juntar pessoas não é a mesma coisa que formar. Um ajuntamento de pessoas não é uma igreja. Chitãozinho Chororó, ele junta pessoas. Wesley Safadão junta pessoas. Então, um aglomerado de pessoas não é igreja. Igreja nós somos quando cada um vai sendo ajustado dentro do corpo e vai encontrando o seu lugar, a sua posição dentro do corpo de Cristo. Tem muitas igrejas apenas juntando pessoas. Tem muitas igrejas que trabalham com ativismo, com atividades, para juntar pessoas, mas não estão formando pessoas. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa de uma igreja recém-aberta, aqui próxima, no Alphaville. E a pessoa dizia assim, nós já temos lá quase 2.000 pessoas. Eu falei, quantas pessoas vocês batizaram dessas 2.000? Quantas pessoas vocês estão formando dessas 2.000? Porque celebrar ajuntamento, irmãos, que sentido tem? Se nós não formarmos o caráter de Cristo em cada um. Juntar pessoas e promover movimento não tem sentido e não é igreja. Mateus capítulo 9, pode celebrar a palavra, Mateus capítulo 9, nós vamos olhar alguns versículos, alguns textos da palavra hoje, mas Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias que havia entre o povo. E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Olhe para mim. Jesus ele ia nas sinagogas, Jesus ele ia pregando para o povo, pregando o evangelho do reino, curando, libertando, restaurando. Vidas eram curadas, vidas eram restituídas, vidas eram abençoadas. Mas é interessante que Jesus ele não ficou preocupado com a enfermidade. Jesus não ficou preocupado com a doença daquele povo.
Jesus não estava preocupado porque aquele povo estava doente, porque aquele povo estava enfermo. Jesus não estava preocupado porque aquele povo estava padecendo de enfermidades. Esta não era a preocupação de Jesus, porque ele curava essas pessoas. Mas diz assim, Jesus olhou para a multidão, Jesus olhou para aquele ajuntamento de pessoas e disse que ele se moveu de compaixão por aquele povo, porque eles não tinham pastor. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não adianta juntar pessoas e não pastoreá-las. Não adianta fazer ajuntamento e não pastorear as pessoas. O que nós precisamos hoje entender é que nós precisamos ajustar a igreja. Cada um precisa ter um pastoreio, cada um tem que ter uma cobertura, cada um precisa ter uma liderança, cada um precisa ter um pastor, cada um precisa ter um discipulador. Cada um precisa que alguém o guie, que alguém o leve. Por favor, querido, deixa isso aí para arrumar depois, por gentileza, está chamando a atenção do povo. Está todo mundo olhando para aí, não está prestando atenção para mim. Obrigado, Deus abençoe. Aquelas pessoas, elas procuravam não apenas a cura, e Jesus entendeu que não era só curá-las, era dar pastor para eles. Pastoreio, discipulado, formação de discípulos. Cuidar das pessoas. Guiá-las até a Jesus. Porque trazer uma pessoa para a igreja para ser abençoada não quer dizer que nós estamos guiando elas até a Jesus. Não quer dizer que elas estão sendo acompanhadas e tratadas para se tornarem verdadeiros discípulos de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 14 diz assim: deixai-os, são cegos condutores e cegos. Ora, se um cego guiar outro, ambos cairão na cova. Jesus está dizendo, olha, deixa-os. Porque, escute queridos, por que a igreja não consegue reter as pessoas? Por que há uma rotatividade de pessoas dentro das igrejas? Por que as pessoas não permanecem? Por que tem tanta gente caindo na fé? Porque nós não temos pessoas para guiá-las. E muitos são cegos guiando cegos. Porque ninguém pode guiar alguém sem que antes seja liberto. Ninguém pode guiar alguém sem que antes seja curado. Ninguém pode pastorear alguém sem que antes seja pastoreado. Ninguém pode se tornar discipulador de alguém sem que antes seja um discípulo. E nós precisamos entender o que Deus está querendo fazer com a igreja. Nós precisamos voltar para a essência da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que Jesus formou. Jesus, escute aqui, olhe para mim. Jesus, ele veio cumprir dois propósitos. Todos nós achamos que Jesus veio apenas cumprir o propósito da salvação. Não, existem dois momentos de Jesus que ele fala, está consumado. Em duas ocasiões Jesus fala, está consumado. Está consumado, está querendo dizer, está concluído o plano. Está terminado o plano. Está consumado o propósito pelo qual eu vim. João 17, Jesus faz uma oração pelos discípulos. João capítulo 17, Jesus faz uma oração pelos discípulos. E olha o que diz no versículo 4 do capítulo 17. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Do que Jesus está falando? Qual é esta obra que ele diz primeiro, em primeiro lugar? Qual foi a primeira obra que Jesus veio consumar? Gerar uma equipe de discípulos. Foi a primeira obra dele.
Já parou para pensar se Jesus tivesse apenas morrido na cruz do Calvário e não tivesse formado ninguém, não tivesse formado discípulos? Imagine ele lá na cruz do Calvário, que lá foi a segunda consumação. Lá na cruz do Calvário, Jesus pela segunda vez diz: está consumado. A morte de cruz, a salvação está consumada. Mas antes da salvação ser consumada, ele gerou uma equipe de discípulos. Sabe o que isso quer dizer? Não adiantava a obra da cruz, não adiantava a obra da cruz, não adiantava a obra da salvação, sem que tivesse alguém para dar prosseguimento na obra. Já parou para pensar ele morrer na cruz do Calvário e ir embora e não ficar ninguém para fazer o que ele teria, o que ele havia acabado de completar ali, a obra da salvação? Você sabe que uma vez perguntaram numa entrevista para Billy Graham, e perguntaram para Billy Graham: escute, você é um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, é o maior evangelista da história da humanidade, chama-se Billy Graham, um grande pregador, um grande pastor. E perguntaram assim: escuta, tem alguma coisa que você se arrepende? Tem alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, que você fala assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente? Ele falou: tem. E falaram assim: qual é? Qual é essa coisa que você gostaria de voltar atrás? Ele falou: gostaria de voltar atrás e ter formado 100 Billy Grahams. Porque eu estou vendo que eu vou morrer e eu não sei quantas pessoas vão dar prosseguimento à obra que eu fiz. Por isso que Jesus fala: façam discípulos. Façam discípulos. O Brasil tem exemplos de grandes homens. Escuta, sabe qual foi um dos maiores evangelistas dessa nação? Manuel de Melo. Os cultos de Manuel de Melo ali na Pompeia, vinha gente de toda a América Latina. 5, 6, 7 cultos no domingo, lotados com gente do lado de fora, esperando para entrar. E eram pessoas sendo curadas, transformadas, restauradas. Mas ele curou muita gente, mas não formou pastores. Então a função da igreja não é apenas juntar pessoas. A função da igreja é formação de líderes, é formação de mentores, é formação de pastores, é formação de discipuladores. Mas para que nós possamos formar líderes, pastores, discipuladores, nós precisamos ter pessoas que estejam aptas, desejosas de serem formadas, de serem tratadas, de serem alcançadas pelo poder de Deus. Vamos lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz assim: chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que o tocasse. Olhe para mim um instante. A Bíblia fala assim: não se pode guiar, um cego não pode guiar outro cego. Então com certeza quem trouxe esse cego não era outro cego, era alguém que via. E diz assim: trouxeram até a Jesus um cego, para que Jesus pudesse tocá-lo e ele fosse curado. Dentro desse texto, dentro desse contexto, nós vemos alguns passos importantes da formação do discípulo, da geração de discípulos. A Bíblia fala que trouxeram o cego. Para que o cego fosse até a Jesus, ele precisou ser levado até a Jesus. Ele precisou que alguém o levasse até a Jesus. Por favor, Emerson, vem aqui. Você já viu como é que se conduz um cego? Escute, se você for conduzir um cego, você fala assim: deixa eu te ajudar. Se você pegar ele assim pelo braço, ele vai falar: não, peraí, deixa que eu pego no seu braço. Sabia que é assim? O cego não gosta de ser levado. Pode observar quando alguém está conduzindo o cego, a pessoa faz isso, pega no meu braço. É assim que faz, ó. Aí diz assim: e o cego foi trazido. Trouxeram o cego até a Jesus.
Isso quer dizer que para aquele cego vir até a Jesus, ele se permitiu ser conduzido até a Jesus. Para aquele cego se achegar até a Jesus, ele permitiu que alguém o levasse. E é interessante que o cego tem liberdade para soltar, porque ele está sendo levado. Escuta, ser um discípulo é se permitir ser levado. Todo discípulo é livre. A hora que você quiser soltar, você solta e caminha do jeito que você quiser. Discipulado é uma permissão. Discipulado é uma autorização. Eu permito ser conduzido. Eu me submeto a ser levado. Porém eu é que me submeto. Não é o líder que pega pelo braço e leva. Escute, todo discípulo que você tem que levar, que você tem que conduzir, todo discípulo que você tem que arrastar, isso não é discipulado, é manipulação. Mas quando o discípulo é conduzido, o discípulo tem a liberdade para dizer: eu não quero mais. E discípulo que não quer ser levado, conduzido até aquilo que Deus tem como propósito, ele é livre para ir para onde ele quiser e fazer o que ele quiser. A única coisa que o discípulo tem que entender, que tem alguém que está disposto a levá-lo, tem alguém que está disposto a pagar o preço, tem alguém que está disposto a guiá-lo para chegar até a Jesus. Porém é necessário que você permita ser levado. É necessário que você permita ser discipulado. É necessário que você permita que alguém te conduza. É necessário você confiar naquele que está te conduzindo. É necessário você ter o coração aberto para ser um discípulo. Discipulado é uma escolha. Ser discípulo é uma escolha. Ser discípulo é um desejo que tem que arder dentro do nosso coração. Ei, ser frequentador de igreja, qualquer um é frequentador de igreja. Está dentro de uma igreja, irmãos, qualquer um entra e frequenta uma igreja. Mas se tornar o discípulo é uma escolha, é uma decisão. Tem que ser algo que tem que estar dentro do nosso coração. Eu me submeto. Segure, eu vou te levar. Feche os olhos. Não é para espiar, não. E ele leva. E a hora que ele quiser largar, ele larga. É uma escolha dele. Mas se ele quiser ser levado até a Jesus, ele continua segurando, dizendo: eu vou. Porque eu preciso que alguém me leve até Jesus para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado. Aleluia. Escute, existem caminhos que você caminha sozinho. Existem trajetórias que você faz sozinho. Existem curas que você alcança sozinho. Existem libertações que Deus vai ministrar e você vai alcançar aí sentadinho no teu lugar. Mas existem alguns lugares que você vai precisar que alguém te conduza para ser curado, para ser liberto. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é fácil ser discípulo. Não é fácil se submeter a um discipulado. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, que cada um é dono da sua vida, do seu nariz. Ainda põe até no carro assim: Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E dá licença, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que a gente fala: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a gente chega: meu pastor, papai. Hello, você é discípulo? Você tem pastor mesmo? Você está disposto a ser discípulo? Escuta aqui, a Bíblia fala assim, quando Paulo vai enviar Timóteo, Paulo fala assim: Timóteo, meu filho.
que eu gerei. Gerei em oração, em discipulado. E sabe o que diz a Bíblia? Timóteo era incircunciso. Sabe o que é circuncisão? Circuncisão é o mesmo que operação de fimose. Hoje chama de fimose. Isso é circuncisão. É tirar o excesso de pele do órgão genital masculino. E como o pai de Timóteo não era judeu, ele não foi circuncidado. Mas ele era filho de uma judia. Aí ele começa a caminhar com Paulo, já adulto. E Paulo fica sabendo que ele é incircunciso. Como é que Paulo vai saber de um negócio desse? É um negócio íntimo, é meu, não tenho nada que falar para ninguém. Discipulado. Discipulado é permitir que alguém entre na sua intimidade. Porque tem coisas na sua intimidade que só um líder pode tirar e arrancar. Imagina Paulo chegando assim para Timóteo: como é que é? Você é incircunciso? Sou. Arranca as calças. Como assim é? Pode arrancar. Fulano, traz a faca aí para mim. Eu vi homem se encolhendo. Escute, discipulado é arrancar o excesso de carne que tem na tua vida. Discipulado é arrancar os excessos que tem na sua vida, porque onde tem excesso, tem sujeira se escondendo. Alô? Mas eu não quero ninguém sendo meu líder. Eu não quero ninguém cuidando da minha vida. Eu não quero ninguém pegando no meu pé. Eu não quero ninguém. Ei, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não tem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo. De pastores, de pregadores, de cantores, de tudo quanto é lado. Oh, me leva para ministrar naquela tua igreja lá. Oh, que igreja maravilhosa. Algumas perguntas que eu faço. Você tem pastor? Você tem igreja? Você é dizimista? Você é primiciador? E tem uns caras que se engasgam na hora. Não, eu estou indo lá. Não perguntei se você está indo lá. Tem um monte de gente indo lá. Estou perguntando se você é discípulo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Tem muitos pregadores, tem muitos cantores que você sonha de ver eles aqui, mas na verdade você é melhor do que ele. E era para você sentar, tá aqui, ele sentado aí te ouvindo. Sabe por quê? Você tem pastor, você tem igreja, você é discípulo, você é dizimista, você é primiciador. Então quem tem que sentar e ouvir e aprender são eles, não você. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: eu tenho igreja. Diga: eu tenho pastor. Diga: eu tenho discipulador. Mas olha o que diz o texto aqui em Marcos. Versículo 23 diz assim: e tomando o cego pela mão, levou. Olhe para mim. A primeira etapa do discipulado é alguém trazendo o cego até a Jesus. Alguém traz o cego até a Jesus. A partir desse momento, quando o cego é colocado na frente de Jesus, aí fala assim: e tomou Jesus o cego pela mão. Agora não é mais o cego sendo conduzido pelo líder. Escute. Com o teu líder você pega no braço e ele te conduz.
Com Jesus não tem essa de pegar no braço e conduzir. Com Jesus ele te pega pela tua mão, ou você vai ou você vai. Não, você não entendeu. Vou falar de novo. Com o discipulador, ele sugere, ele aconselha, ele te incentiva. Com o discipulador, ele tenta te levar, ele tenta te conduzir. Você tem até a opção de aceitar ou não. Mas quando entra Jesus, diz assim, o Jesus pegou pela mão e levou. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você se submeter ao discipulado e o teu discipulador te levar até Jesus, quando você tiver um encontro com Jesus, não vai ser mais na tua força, no teu jeito. Ele vai te levar aonde Ele quer, porque Ele tem um plano de salvação, Ele tem um plano de mudança, Ele tem um plano de transformação, Ele tem um plano de cura para a tua vida, Ele tem um plano de libertação para a tua vida. Se você se permitir ser levado por Ele. Agora me escute aqui. Por quê? Por quê? Por que que a primeira etapa ele foi conduzido, trouxeram ele? Porque a primeira etapa trouxeram ele, alguém trouxe ele. E a segunda etapa Jesus leva. Porque você jamais vai ser levado por Jesus sem que primeiro se submeta a um discipulado. Porque se você não se submete a um discipulado, se você não se submete a um líder, você jamais vai se submeter a Jesus. Alô? O meu líder é Jesus. Eu estou aqui para servir não aos homens, estou aqui para servir a Deus. Você já ouviu isso? Eu pensei que só eu que tivesse ouvido essas coisas. Eu não sirvo a homens. Ah, é, bonitão? Essa tua fala é uma fala de rebelde. Porque só se submete a Jesus quem primeiro se permite ser conduzido até a Ele. Quando ele chegou na frente de Jesus, quando ele se submeteu a ser levado até a Jesus, Jesus agora pega a mão dele e fala assim, agora eu vou te levar. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que talvez você até questiona, puxa, por que meu líder não faz isso por mim? Por que meu líder não faz aquilo outro por mim? E às vezes você fica questionando o teu líder. Não questione não, caminhe com ele. Porque na hora que você estiver na presença de Jesus, não vai ser mais você caminhando, é Jesus vai estar te levando. É Jesus te conduzindo para um novo tempo, uma nova etapa da sua vida. Talvez você não vai nem entender o que está acontecendo, mas quando nós nos submetemos àquilo que Deus tem para a nossa vida através do nosso líder, fica tranquilo. Jesus vai te conduzir. Mas o problema, irmãos, o problema é passar pela primeira etapa. Você se acha bom demais para se submeter a alguém. Eu vou me submeter a um líder que fala nós vai, nós fomos. E se Deus escolher o nós vai, se Deus escolher ele para te curar, para te libertar, como é que faz? Nós vai. Eu conheci uma mulher, uma profeta. Ela era analfabeta. Ela ia pregar, ela chamava o filho dela, falava, filho, lê aqui esse texto para mim, filho, faz favor. Aí o filho lia, ela pregava. Eu ficava olhando, meu Deus do céu. Irmão, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. A palavra de Deus diz que Deus usou uma escravazinha lá na casa de Naamã, para que ele fosse até Eliseu e fosse curado da lepra dele. Deus escolheu, sabe, uma escravazinha de nada. Mas o que foi tremendo é que que Naamã ouviu a voz da escrava e se permitiu ser levado até o homem do profeta, até o profeta de Deus. Então diz a Bíblia que Jesus o tomou pela mão,
texto diz assim: Jesus o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. Jesus o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. Por que Jesus não curou ele dentro da aldeia? Não podia ter feito o milagre dentro da aldeia mesmo? Não seria até mais emocionante com um monte de gente vendo? Ia ser mais assim, mais tchan, né? Gente, se junta aqui, eu vou fazer esse cego enxergar. Ele tirou para fora da aldeia. E a aldeia que ele estava era um lugar chamado Betsaida. Um dia eu vou falar sobre Betsaida aqui. Era um lugar onde Jesus não foi muito bem aceito, não foi muito bem recebido. E Jesus o levou para fora. Tirar aquele homem da aldeia é o mesmo que Jesus nos tirar do nosso lugar, que a gente acha que estamos seguros. Escute, Jesus quer trazer um milagre sobrenatural da tua vida. Mas qual é o lugar que Ele está precisando te tirar? Aquela aldeia talvez significava o lugar onde aquele cego vivia uma vida condicionada. Aquela aldeia talvez era um lugar onde aquele cego vivia uma vida totalmente presa às circunstâncias talvez familiares, às circunstâncias de pessoas. Aí Jesus falou assim: escuta, olha, se você quer uma vida de libertação, você não vai poder ficar nesse lugar, vou ter que te tirar daí. Ei, olha aqui. Desculpa eu falar, mas talvez você está morando muito tempo na casa da tua sogra. E Jesus está falando: sai de lá. Talvez Jesus está dizendo para você: escuta aqui, por que você ainda está morando na área livre? Se eu já te dei bênção, prosperidade para você sair de lá. Por que você ainda não foi fazer uma faculdade? Por que você ainda não foi fazer um curso? Por que você ainda não mudou de emprego? Por que você ainda não abriu a tua empresa? Jesus está dizendo: ei, eu quero te tirar de lá para acontecer um milagre. Só que a gente fica apegado. Sabe, a gente fica apegado às coisas do passado. A gente fica apegado às vezes no ambiente. Às vezes a gente fica apegado em alguns lugares. Alguns lugares são lugares que são zonas de conforto para nós. São lugares aconchegantes, que a gente gosta deles. Talvez Jesus hoje está dizendo para você: escuta, eu preciso tirar você primeiro de algumas companhias que você tem andado. Talvez Jesus está dizendo hoje para você que Ele precisa tirar do meio de algumas pessoas que não são bênção para a sua vida. Ele está dizendo: eu vou ter que tirar você de lá. E para você ter uma ideia de como aquele lugar era ruim, como aquele lugar era ruim para aquele cego, aquele lugar era tão ruim para aquele cego, que Jesus cura aquele cego. E depois que aquele cego é curado, sabe o que Jesus fala para ele? Vai para a tua casa e não volte para a aldeia. Jesus tem o cuidado de orientar certinho. Escuta, vai para a sua casa, não volte para aquele lugar lá não. Talvez você ainda anda dando umas deslizadas, talvez você ainda anda dando umas tropeçadas, porque você ainda está indo em lugares que não é mais para você ir. Talvez porque você ainda está visitando algumas páginas da internet que não é mais para você visitar. Talvez você ainda anda fazendo algumas coisinhas por aí, que você acha que está escondido, que está tudo maravilhoso, mas Deus está te olhando e dizendo assim: olha, não posso fazer o milagre enquanto eu não conseguir te tirar daí, eu preciso te tirar desse lugar. Mas tem que se permitir ser tirado, para que o milagre aconteça. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: ei, da onde Jesus está precisando te tirar hoje? Escuta aqui. Talvez existam algumas amizades, alguns ciclos de amizade, que Jesus está dizendo para você:
Você vai ter que sair de lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez você anda muito na roda dos escarnecedores, por isso você não consegue mudar de vida, e por isso que o milagre até hoje não aconteceu na sua vida como você esperava. Tem gente aqui que já era para estar vivendo um novo nível. Tem gente aqui que já era para ter conquistado uma bênção muito elevada, não conquistou, sabe por quê? Porque você não se permitiu sair do lugar onde Jesus queria te tirar. Alô? Vocês estão aí? Vou falar igual meu amigo Eduardo, fala amém, pelo menos para disfarçar. Olha para o teu irmão do lado assim, fala, você está esperando o quê para mudar de vida? Fala para ele. Agora presta atenção. Como é que Jesus curou o cego? Ele levou o cego para fora da aldeia. Chegou lá para o cego e falou, vem aqui, vou ungir teus olhos. Passou cuspe nos olhos do cego. E aí? Ele não poderia ter curado de outra forma? Ele não poderia ter feito só uma oraçãozinha, está curado? Ele não tinha poder para isso? Tinha que passar cuspe, coisa mais nojenta. Você sabe por que Jesus passou cuspe? Você sabe? Eu também não sei. Porque é um absurdo. Para eu pensar, se eu chegasse aqui para vocês hoje e falasse, queridos, hoje Deus me deu um comando, eu vou ungir vocês todos com cuspe. Façam uma fila aqui. Não ia ter um na fila, irmãos. Não ia ter um na fila. Está vendo como não tem mesmo? Não ouvi ninguém dizendo assim, amém, apóstolo, eu iria na fila. Sabe por quê? A gente quer que Deus faça as coisas nos nossos métodos e não nos dele. Se Deus vier querer fazer alguma coisa diferente do que você planejou, você não aceita. Você não quer. Porque a gente vem buscar a Deus, pedindo a bênção de Deus e dizendo para Deus, Deus faça a tua vontade, mas a gente já vem com a nossa vontade pronta. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu queria que o Senhor fizesse do meu jeito. Na sua vontade e do meu jeito. Deus, faça a tua vontade, mas tem que ser de tal forma. Você sabe que tem pessoas que elas ficam tão condicionadas na sua mente, naquilo que elas estão pedindo, que elas não conseguem se conectar com o céu. Elas só são conectadas com aquilo que elas estão pedindo. Se Deus fizer diferente, elas não conseguem receber. Escute, tem gente aqui que Deus já liberou a bênção, só não pegou ainda porque veio diferente do que você pediu. Jesus falou aquele dia, eu vou ungir com guspe. E se ele quis ungir com guspe, o que você tem a ver com isso? É que a gente questiona o método. Não, eu não concordo. Eu até gosto da MCB, mas eu não gosto desse negócio, sabe, de ficar esse negócio de discipulado, de líder, de célula. Eu gosto de ir lá, sentar, assistir meu culto e ir embora. É lógico, ninguém aqui pensa isso, graças a Deus, queridos. Graças a Deus aqui todo mundo está liberto disso, está todo mundo bem, está tudo maravilhoso. Você não questiona os métodos, você não questiona a forma, você está totalmente encaixadinho, você está caminhando tudo certinho naquilo que é o propósito, está tudo maravilhoso. Amém? Fala amém, nem que seja para disfarçar. Isso. Pronto. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu confio tanto no meu Deus,
Se ele falar para mim a semana que vem pregar aqui de cabeça para baixo, eu prego de cabeça para baixo. Porque os métodos e as fórmulas são deles, não são minhas. É Ele que faz. É Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que liberta, é do jeito dele. Então escuta, você quer um milagre de Deus na sua vida? Se desarme dos seus métodos. Se desarme dos seus achismos. Se desarme dos seus conceitos, dos seus preconceitos. Se desarme das suas lógicas. Que lógica tem, irmãos? Ungir o olho de um cara com cuspe. Mas é assim mesmo, as coisas de Deus não têm lógica, não se explica. Como é que se explica a fé? Como é que se explica milagre? Não se explica. Se submete e vive o milagre. Se submete e vive aquilo que Deus tem de bom para as nossas vidas. Aí diz assim que Jesus ungiu a primeira vez, passou lá o cuspe nos olhos do cego, falou, e aí, você está vendo? Ele falou, uau, eu estou vendo pessoas andando como árvore. Árvore anda? Então ele não estava vendo, ele estava tendo alucinação. Tem gente que acha que já tem visão. Tem gente que acha que já caminha segundo os princípios. Você tem alucinação, não é visão. Porque o processo de cura é gradativo. O processo de cura, Deus vai te curando hoje, amanhã cura mais um pouco, depois vai restaurando, é um processo, teve que ungir de novo. Tem um monte de gente aqui precisando da segunda unção, da terceira unção, da quarta unção. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, enquanto tiver unção para me mudar, para me transformar, eu quero estar em todas. O problema é quando a gente acha que já está curado, já está liberto. E a gente está enxergando pessoas como árvores andando e está achando que está tendo visão do céu. Tem gente dizendo, não, porque eu agora vou ser pastor. Deus me chamou para ser um pastor. Deus falou comigo. Deus me deu uma visão para ser pastor. Desculpa, querido. Eu acho que não foi visão, foi alucinação. Porque você não consegue nem ser discípulo. Como é que vai ser pastor? Alô? Você está aí? Eu posso continuar? Aí Jesus fez a segunda unção, e na segunda unção ele diz assim, o que você está vendo agora? Ele fala, agora eu vejo pessoas como pessoas. Vejo gente como gente. Agora minha visão está aberta, está clara. Agora estou enxergando perfeitamente. Porque agora a cura estava completa. Mas o maior problema, irmãos, é quando a gente pega a primeira unção e quer sair andando por aí sem ter a bênção completa, achando que já está abençoado completamente. Alô? Eu vou parar aqui. Se coloque em pé no seu lugar. Escute aqui, olhe para mim. Coisa boa é ter pastor. Coisa boa é ter líder. E não interessa se o seu líder erra, se ele comete erros, se ele... Você também erra. Não interessa se você é melhor do que o seu líder. Se Deus escolheu tal pessoa para ser teu líder, seu pastor. A Bíblia fala que Jesus estava pronto para o ministério. Já tinha poder, já tinha ministrado no meio dos doutores da lei. Ainda adolescente, Jesus ministrou no meio dos doutores. Doutor Ricardo. E Jesus tinha poder. Mas quando ele precisou começar o ministério dele, Jesus teve que encontrar o líder dele, o pastor dele. E o pastor da época, sabe quem era? João Batista.
Aí ele vai em João. Escute, quem é maior? Jesus ou João? Jesus chega em João e fala assim: João, vim para você me batizar. Fala: não, mestre. Peraí. Convém que você me batize. Não, Jesus. João, você não entendeu. Você é autoridade, você é o pastor. Eu tenho que me submeter a você. Permita que seja assim, João. Permita, para que se cumpra o que é justo. Me batiza aí, João. Quando você encontra o teu líder, quando você encontra a tua autoridade, os céus te anunciam. Não, acho que você não entendeu. A Bíblia fala assim, que quando Jesus se submeteu e ele foi batizado, o céu abriu. E desceu uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele. E pousou sobre Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu encontro o meu líder e me submeto a ele, os céus me anunciam e mandam a bênção de Deus sobre a minha vida. Se você estiver vendo o teu líder, e nem que seja de longe, fala assim: ei, líder, que bom que eu te achei, hein? Aleluia! Escuta. Aí um dia chegaram para Jesus e conversando com Jesus, Jesus olhou e falou assim: escuta, dos homens nascidos de mulher, eu nunca vi um profeta igual João. Mas João não está nem na galeria dos grandes profetas, não está. Se você pegar a galeria dos grandes profetas, dos profetas menores, ele não está na galeria dos grandes profetas, não está na galeria dos profetas menores. E Jesus fala que dos homens nascidos de mulher, João era o maior profeta. Jesus cometeu uma gafe teológica? Não. Jesus estava falando do pastor dele. Ele falou: para mim pode ter pregador, pode ter pastor, pode ter profeta maior. Para mim o maior profeta é o meu pastor. Dos homens nascidos de mulher eu nunca vi igual o meu pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Dos homens nascidos de mulher, esse líder que Deus te deu não tem igual.